Como o Padre Diego disse no comecinho do programa, hoje é dia de São Francisco de Assis. Um santo faz parte da nossa vida, né? Da nossa educação, da nossa relação com o mundo, com a nossa casa comum, para conversar sobre esse grande santo. Estamos aqui, meu sofá, gente, está cheio de Diegos. Frei Diego, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Dani. Bom dia, meu xará. Paz e bem, obrigado. Paz e bem. Gosto muito de paz e bem, que assim seja, né? A nossa saudação franciscana. São Francisco de Assis saía pelo mundo e, ao saudar as pessoas, ele desejava a paz e o bem. Que a paz esteja sempre convosco, é a nossa saudação até hoje, paz e bem. A gente precisa disso. Com certeza. O senhor falando que ele saía por aí desejando paz e bem. Para quem ainda não conhece tão bem de São Francisco, quem foi esse homem? Então, Francisco de Assis, um jovem da Idade Média, final do século XII, início do século XIII, nascido na Itália, em Assis, um jovem como os demais que tinha um sonho, um grande desejo de fazer algo para transformar o mundo. Ele estava inquieto com a realidade social que ele vivia, com a realidade de pobreza, de exclusão, muitos leprosos. Estava inquieto com a realidade eclesial da igreja. Ele via uma igreja que precisava também ser restaurada. E nesse desejo de se abrir para um projeto maior, Francisco começa um processo de conversão. Depois de algumas tentativas de empreender caminhos humanos, vamos dizer assim, São Francisco então começa a se perguntar qual a vontade de Deus para a vida dele. Até que houve grandes momentos na vida dele que o transformaram por inteiro. Um deles foi o encontro com um leproso. Naquele tempo, Dani, o Padre Diego vocês sabem o quanto os leprosos eram excluídos. E aí São Francisco se encontra com um deles, vence aquela repulsa natural, humana, vai, o abraça e o beija. Esse beijo com o leproso marcou profundamente a vida de São Francisco. E um segundo momento que marcou profundamente a vida dele foi o encontro com o Cristo de São Damião. São Damião é uma pequena igrejinha ali no vale, próximo a Assis, aos pés da cidade de Assis. E São Francisco um dia, caminhando pelos campos, entrou nessa igreja, viu um grande crucifixo e esse crucifixo lhe disse: vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja que, como vês, está em ruínas. São Francisco olhou aquela capelinha caindo os pedaços e imaginou num primeiro momento que era para reconstruir. Começou a trabalhar de pedreiro, começou a pedir pedras para reconstruir aquela igreja material. Até que então ele entendeu que a reconstrução era muito maior, era a igreja espiritual, a igreja do coração humano. Olha, então aí que surge essa não só a ideia, mas essa missão de reconstruir a igreja. Exato. Quando a gente olha também, Frei, para o pontificado do Papa Francisco, o projeto de reconstrução também das estruturas eclesiais da igreja, nós também percebemos fortemente uma inspiração de São Francisco, não é, Frei? Exato. O Papa Francisco, ele deixa isso muito claro, que a escolha do nome dele foi intencional, foi para resgatar, atualizar esse carisma, essa proposta de São Francisco de Assis, de 8 séculos atrás, de reconstrução da igreja. As iniciativas desse pontificado, o jeito próprio de ser do Papa Francisco. O cuidado aos pobres. O cuidado aos pobres, essa igreja em saída, essa igreja sinodal, que para nós franciscanos é o dom da fraternidade trazido por São Francisco, o cuidado ecológico, a encíclica Laudato Si, agora por último a economia de Francisco. Tudo isso revela o quanto São Francisco de Assis é tão atual, tão necessário e tão urgente para a nossa igreja nos dias de hoje. Inspirador, não é, Frei? Exato. Como inspira também os jovens, inspira as estruturas da igreja. Isso que o senhor disse é muito interessante, né? A fraternidade universal. São Francisco sempre se referia, né? A irmã água, a irmão sol, a irmã morte. E talvez uma das mais belas, os mais belos textos, ele trata, né? A irmã morte, a irmã vida. O Cântico das Criaturas, né, Padre? É um belíssimo cântico que revela essa fraternidade universal. Para São Francisco,
o homem reconciliado com Deus era a mesma maneira como ele tratava o pobre, o leproso, o chagado, ele também tinha o mesmo carinho para com todas as criaturas. E por isso ele conseguia conceber-se dentro dessa grande fraternidade, onde o irmão pássaro, o sol, a lua, as estrelas, as aves, todas essas criaturas revelam a beleza e a grandiosidade de Deus. É muito bonito. Isso também é lindo demais, isso também mostra que o homem, dentro da criação de Deus, não é mais que tudo isso, Exato. né? Como muitas pessoas pensam, não vou generalizar, mas as pessoas, o ser humano tem muitas situações, eu sou muito mais importante, eu cuido da natureza, eu mando na natureza, eu controlo, e não é bem assim, né? Não. A gente aí, com São Francisco, a gente compreende que somos todos uma só criatura. Né? Exatamente, eu acho que vencer esse espírito dominador, esse espírito que quer possuir, quer tornar as coisas objetos, quer tornar as criaturas, a natureza, uma fonte de lucro, de receitas, né? Isso tudo São Francisco vem mostrar que nós não devemos ter esse tipo de relação, mas que somos irmãos. Tanto é que ele pedia sempre que os frades deixassem uma parte do convento, um local, para crescerem as ervas silvestres. Ele dizia assim, não são só as flores bonitinhas que enfeitam o jardim, todas as plantas, tudo tem direito de existir. Então deixa um cantinho lá no jardim, onde as matas, as ervas possam crescer livremente. Bonito. Olha que bonito. E tudo com bom senso, né, Frei? Com certeza. Com bom senso, né? A gente precisa sempre cuidar muito disso. Sabe o que eu ia perguntar também, que eu acho importante? Hoje, né, nos tempos atuais, como a gente pode alicerçar a nossa espiritualidade para a gente exercer essa igreja sempre reconstruir, se a gente sempre pensar que a igreja não chegou ao fim, que a gente também faz parte de uma construção constante da igreja. Eu acredito que São Francisco hoje tem algumas propostas bem concretas. Uma delas é a fraternidade. Fraternidade significa reconhecer-se como filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Em tempos de tantas divisões, de tantas intrigas, tantas separações, polarizações, celebrar dia 4 de outubro de 2022 significa a gente tentar reconciliar-se, não é? Somos filhos do mesmo pai, estamos no mesmo planeta, estamos na mesma casa comum. Um grande aspecto da fraternidade. O segundo aspecto que eu destacaria é essa consciência de ecologia integral. Nós somos a terra está em nós. O Gênesis nos diz, nós somos pó da terra, o ar que nós respiramos, necessitamos, a água que nós tomamos, tudo isso são criaturas de Deus e por isso nós temos que ter esse cuidado. A ecologia integral, a conversão ecológica, o cuidado com a natureza, o separar o lixo em casa, o não devastar as coisas, o não maltratar os animais, são expressões bem concretas, Dani, do quanto a proposta de São Francisco pode e deve ser atualizada hoje. E por fim, dentre tantas coisas, eu destacaria o cuidado para com os mais pobres. São Francisco nunca descuidou-se dos excluídos, dos últimos. Então o nosso olhar também tem que se voltar para as pessoas que estão à margem, as pessoas que estão sofrendo. Quem sabe as pessoas que hoje estão em casa, acamadas, enfermas, sozinhas, que nós possamos levar um pouco de fraternidade também. Isso é reconstruir a igreja. Exato, isso é reconstruir a igreja, é aquilo que São Francisco entendeu, que a proposta dele significa uma missão contínua. A igreja ainda precisa de reconstrução. Essa igreja do coração humano, essa igreja das relações, essa igreja do cuidado com todas as criaturas, está em ruínas, está sofrendo, como nos diz o Papa Francisco na Laudato Si. É também um irmão pobre, hoje a terra é um irmão pobre que precisa de cuidados também. Então nós precisamos atualizar essa mensagem de São Francisco e continuar reconstruindo essa igreja. Olha, deixa eu fazer uma pergunta dentro, mas um pouco mais pessoal, como cristã. Se São Francisco estivesse aqui hoje, ele olharia como nós estamos no mundo. A gente estaria de 0 a 10, como a gente estaria? Olha, Dani, é uma resposta bem subjetiva, mas eu acredito que São Francisco era muito otimista.
era um santo alegre, era um santo da esperança. Ele viveu num contexto muito conturbado também, mesmo de igreja, de sociedade, mas ele foi extremamente entusiasta, ele acreditava. Então, eu acho que São Francisco daria uma nota 8. Jura? Sabe? Justamente por acreditar que ele iria olhar no coração da humanidade, iria extrair o que de melhor essa humanidade teria. Né? Profetas da desesperança, do desespero, da tristeza, nós estamos cheios. Mas São Francisco hoje quer ser um profeta da alegria. Descobrir e fazer a gente descobrir que há solução. Há alternativa, há possibilidade, não é? Basta a gente se apropriar da nossa missão. Perfeito. E essa alegria, né, que São Francisco também nos inspira a estar no meio do povo, né? Exato. Estar junto, mais próximo das pessoas, sobretudo aqueles que são mais pobres, mais excluídos. Exato. Isso São Francisco inspira também a todos nós que somos a igreja de hoje, não é, Frei? Exatamente. Esse desejo de sermos uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja samaritana, é o que São Francisco, há 800 anos atrás, de certa forma já ensinou e já colocou em prática. Ele dizia para os frades que não era para nós estarmos dentro dos conventos, era para nós estarmos pelas ruas, pregando, anunciando no meio das pessoas. Eu venho aqui do santuário de Frei Galvão, aqui de Guaratinguetá, e Frei Galvão, como um bom franciscano, atualizou isso. A vida dele foi itinerante, foi caminhando, visitando as pessoas. Então, mais do que nunca, São Francisco, eu acho que hoje traz para nós essa concepção ou essa certeza de que o outro não é um inimigo, de que o outro não pode ser um concorrente, de que o outro, a outra deve ser o meu irmão e por isso eu não devo ter medo de estar ao lado dele. O outro não é uma ameaça para mim, o outro, a outra pessoa possibilita também o meu crescimento e a vivência da fraternidade. Verdade, né? de uma forma ou de outra, né? Vai, depende dessa nossa perspectiva. Até porque se São Francisco visse quantas condições nós temos hoje, né? Exatamente. A facilidade para melhorar e as opções que a gente tem para fazer o melhor. Nossa, ele falava, vocês estão bem, mal estava eu aqui. Exato, há 800 anos atrás, né? Exatamente. Ô Frei, sua bênção, Que Deus abençoe. que paz e bem continue sempre reverberando no mundo e no coração das pessoas. Obrigada. Parabéns também pela missão do Senhor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Falar de São Francisco de Assis, para a gente que é franciscano, é sempre motivo de alegria, né? E eu acho que se pudesse deixar essa mensagem, seria que nós reencantemos o mundo, né? Amém. São Francisco traz essa certeza de que o mundo é belo, as pessoas são belas, são nobres. Deus nos deu muitas possibilidades. Então, que esse dia 4 seja um dia de reencantamento, de alegria, um dia de a gente dizer, louvado sejas meu Senhor. Amém. Amém. Que lindo!